Como é que acontece isso? Voltei, pessoal. Melhorou? Pra mim tá tranquilo aqui. Não sei pro Eita, pessoal. cara. Ai, ai, ai. Mas É amém. Deus, batata. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos Vamos. orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre essa live, sobre nossas vidas, Senhor, sobre cada participante dessa live. A tua bênção. Em nome de Jesus, ó Deus, seja quebrada toda a fortaleza das trevas, toda obra do inimigo, Senhor, todo levante de Satanás. É por ter em nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção, Senhor. Glorifica o nome do Senhor sobre nossas vidas. Glorifica seu nome do Senhor através dessa live. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa cada vida que está participando. Em nome de Jesus, Pai. Que a vida do teu coração, o poder do Senhor, o poder da tua palavra, venha de encontro a cada irmão, cada irmã. Ó poderoso Senhor, maravilhoso Espírito Santo, te convidamos, assume o controle das nossas vidas, cada um de nós, o controle dessa live, o controle de cada pessoa que está participando, que a tua bênção tão maravilhosa, Senhor, seja sobre cada um deles. Meu Deus, em nome de Jesus, te damos a honra, a glória, a adoração. Tu és digno, Senhor, de louvor. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Oh, meu Deus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada um dos irmãos, os casais, as famílias, os lares. Que a tua presença, Senhor, seja uma realidade e que ela produza o verdadeiro quebrantamento que transforma, que edifica, que traz crescimento, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, que é poderosa, venha sobre cada um de nós. Precisamos de ti para experimentar o quebrantamento do Espírito de Deus e que nossas vidas sejam para o teu louvor, honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Ei, meu Deus. Estávamos falando sobre o quebrantamento. E o quebrantamento, quando ele é produzido por Deus, ele produz transformação nas nossas vidas, né? Produz. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, principalmente em arrependimento, a palavra arrependimento significa mudança de direção, né? A vida da gente realmente vai para outro rumo. A palavra para conversão também tem essa ideia no pensamento. É uma mudança de direção. Às vezes estamos indo na direção do pecado, na direção da transgressão, na direção de fazer coisas ruins. Então, nós experimentamos uma conversão que é uma mudança de direção. E o Senhor, diz a palavra de Deus, que ele tem prazer na conversão. Que a pessoa, que o ímpio, deixe o seu mau caminho e se converta, né? O arrependimento é isso também. Lá no Novo Testamento, Jesus usa a mesma palavra e ele falou que o reino chegou. O reino chegou, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou e o reino de Deus fala de uma mudança de mentalidade, de uma conversão, de arrependimento. Arrependei-vos e crede
É tão tremenda essa palavra, arrependimento. Era uma palavra usada no contexto militar, como meia volta, volver, né? Você muda de direção, né? E fala de uma mudança completa. Você está destinado não somente ao pecado, porque no reino de Deus muitas coisas acontecem, você está destinado à perdição eterna, à morte eterna, tantas coisas assim. E quando você tem uma experiência com Jesus, você recebe a vida eterna, a salvação eterna, né? E Jesus também ele oferece a vida abundante, que é a vida no Espírito. Ele fala que o ladrão ele vem para matar, roubar, destruir, trazer prejuízo, aniquilar a nossa vida, né? O ladrão é um ladrão da alegria, o ladrão da paz, o ladrão do amor, o ladrão da harmonia. Ele rouba as coisas preciosas que temos, e não é só ouro e prata. Ele rouba muitas vezes da gente a alegria, um coração generoso, né? Aí Jesus falou assim, o ladrão mata, rouba e destrói. Eu, porém, eu vim para uma coisa, para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Muitas pessoas só pensam em coisas materiais quando fala de vida abundante. E é um equívoco muito grande, porque quantos seguidores de Jesus eram pobres, humildes, não tinham recursos financeiros, né? A gente vai ver isso no Novo Testamento, na história da igreja, uma igreja que passou por 300 anos de perseguição esmagadora, terrível. Até hoje nós sofremos grandes perseguições em grandes partes do mundo, mas Jesus prometeu para os seus seguidores vida abundante. Ai, 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 todo mundo pira, fala, mas como que esse povo pobre tem vida abundante? É porque nós temos a vida do Espírito de Deus em nós. Recebemos nova vida, né? E é interessante que lá no Novo Testamento, a palavra vida é traduzida, né, do grego, no original, lá tem a palavra psique, ou psique. Mas quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, Jesus usa a palavra zoe. E a palavra zoe, que é essa vida sobrenatural, a vida no Espírito que Deus promete para nós. Então o cristão, ele experimenta quebrantamento e ele tem esse recurso do Espírito de Deus, porque muitas vezes nós somos duros de coração, às vezes nós temos as nossas dificuldades, a gente, quando encontra com Jesus, vem cheio de mazelas, problemas, traumas, abusos e tudo mais, e a gente não sabe nem como lidar com tanta dor e tanto sofrimento, mas o Espírito de Deus, diz a palavra de Deus, o Consolador, né? Jesus usa essa palavra lá no Novo Testamento, em João, capítulo 16, capítulo 14 de João, Evangelho de João, e essa palavra Consolador é a palavra Paráclito, que é o encorajador, aquele que te fortalece, que está ao seu lado. Às vezes nós temos dificuldade até de expressar as nossas emoções, de chorar diante de Deus, mas nós temos um encorajador, um amigo fiel que está sempre conosco. E interessante, Jesus ele fala assim, que ele ia enviar outro Consolador. Na língua portuguesa nós não temos esse recurso, mas no grego tem lá o outro diferente e o outro igual. A palavra que Jesus usa no grego é o outro igual, porque o Espírito Santo é igualzinho a Jesus. Assim como Jesus estava presente com os discípulos, consolando, animando e fortalecendo a eles, o Senhor Jesus falou para os discípulos assim, olha, não fiquem com medo, eu vou para o Pai, mas eu volto para vocês, porque eu vou enviar outro Consolador, outro que é igual a mim, estará ao lado de vocês, encorajando, consolando, fortalecendo e animando. Então, isso tudo, eu falei da pessoa maravilhosa, eterna, linda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também ele nos ajuda no quebrantamento, né? Antes de, eu não sei quem pegou as outras partes, né? Que eu falei um pouquinho sobre quebrantamento, mas uma das formas de experimentarmos um profundo quebrantamento é o quebrantamento que o Espírito Santo produz em nós. Às vezes por nos convencer de nossos pecados, né? E sabermos que estamos fora do propósito de Deus. Então o Espírito Santo ele nos ajuda, além da nossa consciência que, vamos dizer assim, que nos golpeia, que nos atinge, que nos mostra coisas erradas, nós temos o auxílio glorioso, maravilhoso do Espírito Santo,
que produz em nós o arrependimento que procede de Deus. Interessante isso, né? O arrependimento segundo Deus. Interessante que Paulo fala até da tristeza segundo Deus. Porque o Espírito Santo nos revela coisas que nos levam à tristeza. E quando nós choramos, nos quebrantamos diante de Deus, nos arrependemos, nos curvamos diante do Senhor, nós experimentamos, após o perdão, a cura e a libertação, uma alegria sobrenatural, que é a alegria do nosso amigo fiel, Paráclito, o Espírito Santo Consolador. Ai, ai. Maravilha, né? Aleluia. Jesus, ele nos dá a bênção do Espírito Santo. João Batista falou, eu vos batizo com água, né? Mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. É tremendo isso, porque o Senhor Jesus, ele é batizador com o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo para produzir em nós o verdadeiro quebrantamento. Eu queria ler um texto da palavra de Deus aqui, lindo, aqui no Salmo 51, que é um salmo de Davi, é um salmo de arrependimento. E a palavra quebrantamento, eu creio que Deus também está movendo nessa direção de arrependimento. E é interessante que aqui no Salmo 51, versículo 16, primeiro Davi fala assim, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não de holocaustos. Então, a princípio, no versículo 16, Deus não aceita o sacrifício, ele não agrada. Não, Davi falou, então eu te daria. Um rei, né, tinha recurso, podia mandar sacrificar muitos animais e fazer muitas ofertas a Deus. Mas ele falou, se isso resolvesse, eu faria. Né? Aí Davi, no versículo 17, ele fala assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Olha a palavra quebrantado aí. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. É tremendo isso. Porque, ao mesmo tempo que Davi fala que Deus não quer os sacrifícios e que não aceita, no outro versículo, ele já fala que Deus recebe os sacrifícios. Agora, qual o sacrifício que ele recebe? É quando você tem um coração quebrantado, despedaçado diante de Deus. Quando você, de fato, pede perdão a Deus, isso agrada a Deus. O quebrantamento. E a gente vai observar em alguns textos da palavra de Deus que a palavra quebrantamento, ou coração quebrantado, ela anda muito perto dessas expressões coração compungido e contrito. São as palavras que a gente vê assim, a gente nem percebe, né? Mas esse coração compungido é um coração que está ali em pedaços, gemendo, contrito, né? Sofrendo diante de Deus. Quando você coloca a sua dor para fora e você é sincero diante de Deus. Uma das coisas lindas das Escrituras é que a Bíblia nos mostra assim, que Deus não está à procura de orações decoradas, repetitivas, mas como ele vê, não, ele quer ver o nosso coração rasgado diante dele, em pedaços. O coração precisa ser quebrado, né? Como um vaso que se quebra nas mãos do oleiro, usando a linguagem de Jeremias, né? Assim tem que ser o nosso coração quebrado diante de Deus, né? Nós temos que nos quebrar diante do Senhor. E o Senhor, ele levou o profeta Jeremias, né, à casa do oleiro, para mostrar um vaso de barro quebrando nas mãos do oleiro. E o Senhor fala com Jeremias, assim é Israel nas minhas mãos. E nós podemos nos quebrar, nos humilhar diante de Deus e Ele nos restaurar. Mas muitas pessoas chegam duras diante de Deus e Deus os quebra assim mesmo. Né? Os quebra, saibam que eles dependem de Deus. E é o maior privilégio alguém ser quebrado por Deus, porque ele vai se voltar para Deus e quando ele abre o coração para Deus, enxerga Deus na sua caminhada. As coisas podem mudar, acontecer. Não é? Outro salmo da palavra de Deus, é tremendo, é o Salmo 34, versículo 18. Eu queria ler também esse versículo, que é um versículo precioso da palavra de Deus, que fala assim, Salmo 34, 18, fala assim,
perto, olha que coisa linda, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Rapaz, é forte, hein? E salvos de espírito oprimido. Vou ler de novo. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Tremendo isso! Amém, amém. Esse tratamento aqui é uma atitude de humildade diante de Deus. As Escrituras falam que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A pessoa que é altiva, a pessoa que tem um coração duro, um coração mascarado diante de Deus, como é que ela vai receber a graça de Deus? Não é? Porque ela, na verdade, ela está rejeitando essa graça. Como é que eu vou chegar diante de Deus me auto-elogiando? Não é? Quando eu chego diante de Deus com um coração humilde e quebrantado, isso atrai a presença de Deus para a minha vida. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Meu Deus! Jesus amado! A Bíblia fala, a Bíblia não, a história fala de um homem e ele era um amigo do Espírito Santo. A história da igreja, né? E eu admiro ele, não como um grande teólogo, nada disso, mas eu admiro ele como um homem quebrantado diante de Deus. É o Charles Finney, não é? Porque o que aconteceu com Charles Finney? Ele era um homem quebrantado diante de Deus. E ele era um amigo do Espírito Santo. Ele ficava horas em oração com o Senhor, só ele e o Senhor. Ele ia para o monte e ficava horas com o Senhor, sozinho, orando e adorando ao Senhor. Ele era um homem quebrantado e arrependido diante de Deus. O coração dele era um coração em chamas por Jesus. Pegava fogo de amor pelo Senhor. E o que aconteceu na vida de Finney? Que a gente vê os resultados e fica assim, meu Deus, que resultado, que coisa extraordinária. Mas a gente não conhece, muitas vezes, o Finney, que a sós com Deus estava quebrantado, né? Um manto de arrependimento acompanhou o ministério de Charles Finney, porque muitas pessoas se converteram ouvindo a pregação de Charles Finney e foram levados ao arrependimento, ao quebrantamento, à mudança de vida. Mas o segredo da vida sobrenatural de Finney, lógico, era a presença poderosa do Espírito Santo na vida dele. Ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor, não é? Um coração apaixonado por Jesus. Talvez você não tenha um ministério igual ao do Finney, não é? Talvez você não vai ser usado como um evangelista, não sei. Mas não sei se você vai ser usado assim, em alguma área da igreja, mas o mais importante nem é tanto os resultados. Os resultados vêm. E é bom que eles venham, é maravilhoso. Mas o interessante é que Finney tinha um coração quebrantado diante do Senhor. O coração dele estava quebrantado diante do Senhor. Sem Deus, nada podemos fazer. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então é assim, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, humilde diante do Senhor. Algumas coisas na Bíblia é uma aparente contradição. E perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, mas Deus não é onipresente, onisciente, não é isso? Esse perto aqui significa intimidade, significa um perto diferente, que não tem a ver com esse aspecto da divindade, né, do Senhor, que é essa onipresença, essa onisciência, né? Mas tem a ver com a intimidade, né? É tão louco. Você vai ver Davi no Salmo 139, por exemplo. Davi no Salmo 139, ele começa a falar, tu me sondas, tu me conheces, sabe meus pensamentos, meu caminhado, quando deito, quando me levanto, quando eu vou para longe, quando eu estou perto, quando lugar que eu vou, o Senhor está comigo, me sonda, me está de mim. Ele afirma tudo isso da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da autoexistência de Deus, do poder sobrenatural do Senhor. No finalzinho do Salmo ele fala assim, sonda-me, Deus. Ué, ele acabou de falar que Deus sonda ele. E ele falou, sonda-me, meu Deus. E conhece meu coração, meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Davi, ele se coloca ali nas mãos de Deus e fala, Senhor, preciso do Senhor.
Deus sonda tudo, Deus vê tudo, mas a pessoa se mantém dura muitas vezes, achando que ela pode esconder seu coração ferido, dolorido, machucado, pecaminoso de Deus. Tem como? Não tem como. O segredo é entrega. E eu vejo isso nos diversos ministérios. Tem gente tentando caminhar com o ministério sem entrega. Ministério de fachada. Ah, um grande homem de Deus. Oh, meu Deus. Diante de Deus ninguém é grande, não. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós somos pequenos. Deus pode nos usar até de maravilhosa, mas nós somos pequenos diante de Deus. É interessante que há diferentes interpretações do versículo, aquele versículo lá, que o Senhor Jesus fala assim, olha, vocês vão poder fazer as obras que eu faço e maiores ainda. Né? Tem gente que interpreta que tem a ver com o evangelismo, outros têm um ministério mais com foco nos milagres, não, nós vamos realizar milagres extraordinários e nós vamos fazer coisas poderosas. Tudo bem. Nós podemos fazer coisas grandiosas, ajuntar multidões. Né? Tem ministérios que realmente fizeram coisas grandiosas. Podemos até realizar sinais maiores. Olha aí que coisa. Mas é interessante a gente observar uma coisa. O fato de realizar milagres grandiosos não significa que nós somos maiores que o Senhor. Nós somos servos de Deus. E outra coisa, outra verdade, quando nós realizamos milagres extraordinários, não somos nós. É o Senhor através de nós. A Bíblia fala assim, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que Deus estava realizando milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Isso é tremendo. Deus estava realizando milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Olha, Paulo estava realizando milagres, mas não era ele em si mesmo. Era o poder de Deus através do apóstolo. Então, assim, se eu chegar no nível, assim, falando entre aspas aqui, vamos chegar naquele nível, não estou igualzinho a Jesus. Em santidade, pureza, verdade. Nossa Deus, larguei os pecados podres todos. E larguei os pecados refinados e agora estou naquela unção. Eita glória! Quando eu chegar nesse ponto, eu não posso nem me gloriar. Porque se eu chegar num ponto, nesse nível, a Bíblia chama a medida da estatura de Cristo, ou é um alto nível. Quando eu chegar nesse nível, eu não posso me gloriar. Porque não sou eu. É Ele, através de mim. Tudo que eu alcanço na vida cristã tem a ver com uma pessoa. É o Senhor Jesus. Jesus, Ele é o tudo da vida cristã. Tudo, tudo. Ele é o nosso modelo. Então nós até podemos realizar feitos gloriosos. Não é? A gente vai ver, por exemplo, na história, pessoas realizando coisas tremendas. Tem registros de homens de Deus fazendo milagres extraordinários. Faleceu Reinhard Bonk, né? E esse evangelista faleceu. O camarada, ele juntou, foram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Só um minutinho. Então, assim, milhares de pessoas. Não é? Imagina. Meu Deus, uma multidão na Galileia, na Judéia, quantas pessoas podiam ser? No máximo 15 mil pessoas. O grande evangelista Reinhard Bonk, ele reuniu em alguns lugares milhões de pessoas. Não é? Na Nigéria, teve cidades que a metade da cidade foi ouvir a pregação de Reinhard Bonk. Meu Deus! Curas extraordinárias. Mas ele sabe que não é ele sabia que não era ele, era o Senhor através dele. Então, nós temos que reconhecer que nada somos diante de Deus, nos humilhar diante dele, com o coração quebrantado diante do Senhor, né? Então é isso, não podemos, uma visão geral naquele início falando sobre quebrantamento, né? E agora eu citei assim, o quebrantamento ligado ao arrependimento. Em segundo lugar, ligado em pensar que Jesus é o único que é digno de ser adorado, nós nada somos sem Ele, que nós somos servos pequenininhos. A honra e a glória pertencem ao Senhor.
E quando nós nos aproximamos Amém. de Jesus, reconhecemos que nós precisamos dele, que ele é santo, que ele é maravilhoso, e isso produz quebrantamento. Falamos da ajuda maravilhosa do Espírito Santo, que é o Paráclito, que nos ajuda a convencer de pecado e que nos leva a essa comunhão íntima com o Senhor Jesus, né? Então são coisas maravilhosas. Amém, Thales? Você está querendo Amém. fazer alguma coisa, alguma pergunta? Como é que tá aí? Vou compartilhar um testemunho para vocês, pessoal, que tem tudo a ver com quebrantamento. Há alguns anos atrás, em Belo Horizonte, no ano de 1999, por aí, tinha uma irmã que estava no altar ministrando e a outra irmã estava vendo essa irmã na fita VHS, se não me engano. E essa irmã que estava ministrando, ela passou pelo processo de cura e de libertação e Deus quebrantou muito a vida dela. Aí essa irmã que estava assistindo o VHS, Deus falou com ela, gere essa vida para mim, porque o que eu vou fazer na vida dela será muito grande. E realmente Olha, aconteceu. E a irmã que estava cantando falou assim: será se é ela? Então é ela que Deus vai trazer para cá, para BH. O que aconteceu? Essa irmã foi restaurada. Essa olha, irmã, ela ficou 2 meses afastada de ministrar para ser tratada. E anos depois, no ano de 2015, essa irmã ela foi consagrada junto com o esposo ao ministério pastoral e eles viajam pelo Brasil e o mundo pregando o evangelho. E eles são pais de 4 filhos. olha aí que tremendo, hein? Tremendo, tremendo. E Glória também a tem Deus. uma outra história que um missionário que passou pelo norte de Minas, a filha dele estava assim com um quadro muito debilitado, né, por causa da enfermidade aos 15 anos de idade. E essa mulher, ela passou pelo coma durante 3 anos. Eu já compartilhei essa história aqui. É só para encorajar a fé de vocês. Aí, o que que acontece? Ela ficou 3 anos em coma, pastor, e ela teve tudo para parar, sabe? Tudo nela parou. Ela não tinha mais os movimentos, ela não andava sozinha, não conseguia fazer nenhum movimento sozinha, nem podia ficar em pé, porque se ela ficasse em pé, ela desmaiava. E ela recebeu uma palavra e, assim, deixou ela muito abalada. E ela ficou enferma e ficou carregando acusação por causa disso, sabe? Porque ela queria muito mais de Deus, ela queria o Espírito Santo. E o pai dela era um pastor bem tradicional, que não acreditava no poder de Deus. Aí Deus levou ela para São Paulo, ela foi para casa da tia dela, morar com a tia, que cuidou dela no período da enfermidade. Aí ela entendeu que ela não poderia mais viver sob a autoridade do pai, né? Que as tias, que eram as mães espirituais, entendeu que era isso que Deus tinha para a vida dela. E o que aconteceu? Deus restaurou a vida dela e Deus curou ela e as pessoas chegavam na porta dela e falavam assim: é aqui que tem uma moça que foi curada e foi resgatada da morte? É aqui sim. E ela começava a contar o testemunho. Deus restaurou a vida dela. E Deus falou com ela, durante um arrebatamento, que levaria ela para um monte bem alto, que ela ia subir numa montanha. E o que a montanha hoje é o lugar onde ela mora. É o lugar que ela Olha mora hoje. E ela está que lá nesse coisa. lugar há muitos anos. E é um lugar de restauração e
é uma pessoa assim que eu vejo o poder de Deus na vida dela de uma forma sobrenatural e ela não podia gerar nenhum filho. Os médicos diziam: você não vai poder nunca gerar um filho, mas isso não é um problema. Você poderá ter outros filhos. E o que aconteceu? Deus deu a ela um filho biológico e os outros adotivos. Para a Uhum. glória de Deus, ela está aí de pé, fazendo a obra. E Glória a assim, esse Deus. testemunho me impactou tanto que teve um momento que eu pensei assim, olha gente, que tremendo. Deus deu a vida a ela, resgatou ela da morte, hoje ela está aí. E assim, com muitas pessoas hoje, né, pastor? Muitas pessoas Uhum. recebem uma palavra assim, dura, né? Ah, você não vai conseguir. E detalhe, os médicos falaram com os pais dela numa reunião que ela iria Uhum. morrer e ela escutou quando ela estava na maca que ela iria morrer e Deus não deixou Glória, ela morrer. E quando glória a Deus. ela estava assim no hospital, cheio de aparelhos, o comando da morte não conseguiu obedecer ao comando do corpo. O aparelho não desligava para ela morrer, não desligou para ela morrer. Eita, maravilha. Glória a Deus, hein? Nossa, E foi tremendo, tremendo porque o pai dela fez uma oração. Nossa, olha, uhum. olha a oração, gente, que o pai dela fez, entregando ela para Deus. Senhor, eu quero te devolver a vida da minha filha, porque ela não pertence mais a mim. E eu estou entregando ela Olha. ao Senhor. Olha, gente, Hum, olha o que Deus fez. Se o Senhor quiser dar vida para ela, usar ela da forma que o Senhor quiser, que ela não poderá mais morar conosco. E eu vou ficar feliz só de ter notícias dela e de que ela está fazendo a tua obra. Mas ela não me pertence mais. Aí em seguida, aleluia. ele pegou a esposa, encaram no ônibus e retornaram para Montes Claros. E o que aconteceu, gente? Horas depois, ela acordou do coma, pedindo Hum, água. Eu quero água, eu quero água. 3 dias depois, ela já estava curada e dentro de casa. glória a Deus, hein? Que maravilha. Maravilha. Benção É, demais. com Jeová não se brinca não, gente. Ai, ai, ai. O que Deus não faz para um coração quebrantado, rendido diante dele, É, né? Na verdade, ele tem todo o poder, né? E nós, muitas vezes, limitamos o agir do Senhor. Ou não podemos fazer isso, porque ele tem todo o poder, né? verdade. É, eu tive algumas experiências também. Nós ainda vamos ficar mais um tempo aqui, eu não sei quanto tempo vamos ficar, mais meia hora, mais 40 minutos, ou estamos terminando. O que você tem em mente? Só para mim saber. Podemos é, é, continuar e depois finalizar? Alguns minutinhos só, para não ficar muito Ah, extenso, né? vocês é que sabem, aí é com você, né? Podemos ficar um pouco mais, não tem problema. Da minha parte, né? Aí é com você e com quem está participando aí, não tem. Aí é que vocês é que sabem. Mas assim, quando você estava falando, eu achei interessante, porque de pessoas em coma, né? E orou por pessoas, causas impossíveis, né? Uma vez eu fui chamado para orar por uma pessoa que ela estava em coma. A família pediu para orar, a pessoa estava lá em coma, não mexia, não falava nada, aquela coisa toda. Bom, resumindo, eu fui. Chegando lá, a pessoa realmente estava lá, não se movia, paradinha, com os olhos assim abertos. Né? Mas aí eu pensei, meu Deus, eu vou pregar para essa pessoa. Tem gente pensando que ela não está ouvindo nada, que ela não está sabendo de nada. Eu fiz a seguinte oração: Senhor, faz a minha voz lá no coma dessa pessoa,
porque o Senhor é poderoso. E se a pessoa morrer, pelo menos ela vai ouvir a palavra, mas o Senhor pode curar essa pessoa. Aí eu fui e falei o versículo que é central nas Escrituras, né? João 3,16, para aquela pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falei de Jesus para aquela mulher que estava lá, era uma jovem em coma, e eu falei assim, ó, eu creio que essa palavra está chegando ao seu coração. E falei, ó, você pode entregar sua vida para Jesus. E Jesus vai mudar a sua vida, você vai ser salva, né? E eu falei assim, eu creio que ele vai te salvar e ele pode te tirar daqui. Aí fiz aquela palavra, né, evangelizando a pessoa, eu vi que os olhos encheram de lágrimas. Que coisa tremenda, né? A pessoa pode quebrar. E aí, orei por ela e falei do plano de salvação. Depois orei pela cura dessa jovem. E fui embora daqui para o hospital. Depois eu recebi a notícia que aquela pessoa que eu fui orar, que talvez ela morreria, né? Ela tinha saído do coma e estava conversando no hospital, né? E ela estava falando da vontade dela de sair de lá porque ela queria ir para uma igreja, porque ela tinha entregado a vida dela para Jesus. Então, tem pessoas que a gente põe um ponto final, né? Mas o Senhor vem e apaga aquele ponto final ali, põe uma vírgula e fala assim, vai continuar, né? E Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Amém. Então talvez você colocou um ponto final na sua vida, olha, tira esse ponto final, põe uma vírgula e segue, porque Deus tem algo mais para a sua vida, para o seu coração, né? Amém. As Escrituras falam o seguinte, que nós podemos agir de maneira diferente diante de Deus. Tem gente que quando chega diante de Deus, seu coração endurece. Outros se quebrantam, né? O ministério de Jesus foi caracterizado pelo sobrenatural, por milagres, por coisas extraordinárias. Pessoas se curvaram diante dele, se lançaram aos seus pés com lágrimas e quebrantamento. Outros ficaram duros, resistiram à palavra de Deus. É tão interessante que a Bíblia fala que eu vou ler 2 versículos. Um está em Provérbios 29:1, que fala assim, ó, o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha que quebrantamento esse aqui. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado de repente sem que haja cura. Tem gente que vem tantas coisas para falar, chamar atenção, quebrantar, mas ele fica duro. E muitas vezes ele é quebrado de um jeito que não tem cura. Aí você fala um quebrantamento e não houve cura por causa da dureza de coração da pessoa. Agora, quando a gente olha um outro versículo das Escrituras que fala de quebrantamento e cura, num versículo, quebrantamento e não há cura. Mas esse de Isaías 61, versículo 1, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação. Não sei se você pensou nesse versículo, mas a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Então alguém que endurece tanto, né, e não consegue experimentar cura, muitas vezes é quebrado pela dor, pelo sofrimento, por tantas coisas, mas não se rende. E de um outro lado, alguém que fala: Senhor, eu nada posso fazer sem ti. Pessoas olhavam para o ministério de Jesus, o Jesus de Nazaré, e falavam: esse homem é um homem qualquer, né? É um galileu, é um homem dos pés empoeirados, é um homem, é mais um rabi que surgiu. Mas outras pessoas aproximaram dele, dizendo assim: se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Amém. Gente, algumas pessoas se lançaram diante dele e falaram: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia da minha vida, quebrantado ali, e experimentaram os milagres extraordinários. Com certeza o ministério de Jesus é tão superior a tudo, aos anjos e todos os ministérios que passaram pela terra. Mas interessante, por exemplo, a cura de Naamã. Jesus citou esse exemplo lá do Velho Testamento. Falou assim: quantos leprosos havia em Israel que não foram curados?
Ai, ai. Então, muitas vezes, pessoas podiam receber milagres tremendos. Eliseu estava lá, Elias estava lá. Mas eles perseguiam os profetas, né? Rejeitaram a mensagem dos homens de Deus. Mas outros vieram de longe, atraídos por uma mensagem. Muitas pessoas também foram para o Jordão ouvir a pregação de João. E assim tem sido novamente. Multidões e multidões. Muitos não querem saber de nada, mas aqueles que são quebrantados de coração. A Bíblia fala, nós mencionamos, Salmo 34, versículo 18, que perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Uau! É tremendo, não é? Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Ele cura os quebrantados. Eu vou aproveitar para falar aqui, sabe? Você que está com depressão, sabe? Você que está com burnout, você está com esgotamento, com uma estafa. Olha, caia aos pés do Senhor Jesus. E peça socorro a Ele, né? Você que está aí debaixo de uma opressão, de culpa. A Bíblia fala para libertar os algemados. Jesus, Ele perdoa pecados. Ele ama tanto a sua vida, sabe? E Ele vê o seu coração. Talvez você esteja pensando que você, eu sou pobre demais, ou eu sou rico demais, ou eu sou feio demais, ou eu sou bonito demais, sou gordo demais, magro demais, sei lá o que você está pensando. Mas Deus vê o seu coração. Deus vê o seu coração, Ele ama a sua vida, Ele quer abençoar você. Ele ama você, Ele perdoa os seus pecados. Sua mão pode estar suja de sangue. Você pode ter feito besteira. Volta para Deus, tem jeito. Tem jeito para você. Deus ama você, talvez você foi excluído. Eu acredito sim na importância da igreja local. Eu acredito na importância de lideranças, de homens de Deus nos pastoreando, cuidando de nós. É muito bom. Mas outro dia eu estava ouvindo uma irmã falar, mas eu não sou ovelha mais. E a pergunta para ela que eu fiz para ela foi a seguinte: você não é ovelha de quem? Você não é ovelha de quem, minha querida? Mas é porque Jesus ama a sua vida. Você pode voltar para Ele, que Ele está de braços abertos para você. Eu acredito em pastores que são homens de Deus e mulheres de Deus, mas nós não somos donos do rebanho. Nem sabia que eu ia falar isso aqui, mas talvez Deus quer atingir o coração de alguma pessoa aqui hoje à noite com essa palavra. Jesus, ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou para ele assim: pastoreia as minhas ovelhas. De quem as ovelhas? De Jesus. Pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. As ovelhas são de Jesus. Você pode pastorear as ovelhas, Pedro. Pedro era um apóstolo, também foi pastor. Olha, você pastoreia as minhas ovelhas. Tem gente que quer ser dono das ovelhas de Jesus. Nós somos pastores, tem aspectos de liderança, de autoridade, tem tantas coisas preciosas, né? Que a gente às vezes respeita, tem aquele amor pela nossa liderança. É bom a gente amar os pastores, amar os líderes. A vida de pastor, em muitos casos, não é fácil. Muitos pastores do norte de Minas passam a ter necessidade, pobreza, ganham mal. Tem homens trabalhando, servindo o corpo de Cristo. São homens sinceros. E esse povo sofre porque tem tanto picareta para todo lado, né? Então a gente tem que amar a nossa liderança. Ama o seu pastor, sabe? Eu não estou pregando aqui que você vai ficar revoltado brigando com os líderes. Mas de quem as ovelhas? De Jesus. Pedro, pastoreia as ovelhas. Olha lá em Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro exorta os presbíteros da igreja. E ele fala assim: pastoreai o rebanho de Deus, assim como eu pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. O rebanho não é de homem algum. Porque na cruz para salvar ninguém. Jesus é o sumo pastor das ovelhas. Ele é o pastor. Nós, como pastores do rebanho, nós somos colocados no corpo para pastorear, ou exercer outros dons de mestre, de evangelista, apóstolo, profeta e tal. Tem questões relacionadas aos apóstolos e profetas que eu não quero entrar nisso agora. Sempre houve apóstolos, ministérios genuínos, e teve falsos apóstolos até na época de Paulo. Mas assim, deixando esse de lado, a gente pode falar sobre os ministérios, mas
Mas assim, nós que servimos o corpo, nós servimos as ovelhas de Jesus. É, E Jesus falou assim, qualquer que tentar tocar nas minhas ovelhas sem passar pela porta é ladrão e salteador, João 10. Está lá escrito. E a gente pensa que ladrão e salteador é só o diabo. Mas quando eu toco nas ovelhas de Jesus sem ser chamado para fazer isso, por isso que pastores que são chamados não, que estão atuando como pastores de maneira que não é legítima, eles vão prestar conta diante de Deus, porque quem está sem passar pela porta, que é Jesus, a Bíblia chama de ladrão e salteador. Mas se nós somos pastores levantados pelo poder do Espírito de Deus, eu, como pastor, eu não só cheguei em Montes Claros, eu fui enviado. E quando eu estou trabalhando, eu não fiz um curso de teologia, eu me sinto chamado por Deus para cuidar das ovelhas. Então, se você é ovelha de Jesus, aleluia, se você é ovelha de Jesus e está no corpo de Cristo, Ele cuida de você e Ele enviou o Consolador para cuidar de você. O Espírito Santo. Não volta para Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes nós só pegamos a primeira parte do versículo, que ele veio matar, roubar, destruir, o diabo destrói tudo. Pô, vou ver o nome de diabo lá no versículo, né? E o diabo vem matar, roubar, destruir. Ai, misericórdia. A segunda parte do versículo é forte demais, gente. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você for cheio da vida abundante, cheio do Espírito Santo, os demônios vão sair. Mas se está cheio de Deus, menos cheio de coisa ruim você vai ficar. Então abre o seu coração para Deus, comece a buscar Deus. Não é? É importante, vai à igreja, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para edificar. Né? Quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, nós não vamos só ouvir o homem, mas para Deus falar através do homem ao nosso coração. Então que Deus possa abençoar realmente sua vida. O coração endurecido, às vezes ele é quebrantado sem que haja cura. Coração endurecido. Provérbios 29:1 mostra que a pessoa que endurece e pode ser quebrantado sem que haja cura. Mas a Bíblia diz em Isaías 61 que ele cura os quebrantados de coração. Né? Que você possa receber a palavra do seu coração, em nome de Jesus, crê no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, reconcilie sua vida com Deus. Não sei se você está desviado, se você está mal com Deus, a hora é agora. Hoje é o seu dia. Entrega a sua vida para Jesus, arrepende dos seus pecados, fala, eu quero voltar para Jesus. Né? Se você tem alguma dificuldade, como é que eu faço? Ora aí, entregando sua vida ao Senhor. Ele vai ver seu coração. Se você precisar de ajuda, tem o Thales aí, eu posso te ajudar também. E se você vai dizer, volta, porque Ele ama você. E Jesus é o bom pastor das ovelhas que ama a sua vida profundamente, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dos quebrantados de coração. Amém. Olha, pessoal, eu estou aqui pronto para atender vocês. Se caso vocês queiram falar comigo, pode me chamar. Pode entrar em contato comigo, que eu vou orar por vocês. Posso ter um tempo com vocês, né? Para que aquele momento, né? Com vocês. E será, assim, um tempo maravilhoso. E não sei se alguém aqui percebeu que algumas vezes eu fechei o olho. Não sei se você percebeu aí, pastor. Enquanto o senhor falava, eu vi um anjo atrás de você. Eu vi um anjo enorme. Glória a Deus. Guiando você. E eu creio plenamente no ministério que Deus te deu e Ele vai enviar pessoas para te ajudar. E eu via você assim, pastor, você tão sedento, tão assim, mergulhado em Deus, e você ficava assim, o tempo todo só orando em mistérios com Deus, e você tinha muita autoridade em Deus. E é isso que eu vejo na sua vida. Glória eu a vejo Deus. Deus abrindo as portas para vocês, para sua família. Deus vai enviar as pessoas, Ele vai colocar essas pessoas
para ajudar vocês nesse trabalho que vocês têm realizado. Amém? Eu vejo o Uau! Senhor falando para homens. Olha só, gente, que eu vi. Eu vi o pastor Tony falando para homens e Lucimar dirigindo uma reunião, um culto, uma reunião só para mulheres. Uau! Deus vai dar um ministério direcionado para mulheres, para Lucimar, o ministério voltado para homens com o pastor Tony. Anote, Uau! anote essa data, porque vai se cumprir. Eu estou falando isso aqui em Deus, porque eu, eu caminho com essa família, eu acompanho essa família já há alguns anos e sei da importância, do cuidado, do amor que eles têm para com as Ale. vidas. Ah, E ah, ah. eu fico assim maravilhado porque no dia que eu estive aí, eu vi novamente o que eu acabei de falar. Eita, meu Deus. Ai, meu Deus, que bênção, viu? Fico Vai muito vir coisa feliz. nova aí. Amém. Pode aguardar que vai vir algo novo até vocês. E não serão vocês que irão até a bênção chegará até vocês. Aleluia. Glória a Deus. E Uau, tremendo. vocês, eu vejo assim, Deus cuidando de vocês e vocês terão muitas experiências lindas ainda para contar, vão testemunhar. E pessoas, eu creio que voltarão a essa live para testemunhar. Amém, gente? Nossa, maravilha, viu? Glória a Deus, viu? Eu É de quero. Deus, viu? Muito de Deus. Eu creio que essa palavra de Deus já, Lucimar já está orando por isso há um tempo, para um ministério específico com mulheres. E Amém. Deus tem movido o coração dela, tremendo. Sim, E eu vou falar uma coisa, meu Deus. E ela fez um contato com uma irmã, que é uma pastora também, querendo trazer um curso para mulheres. meu E Deus. desse jeito, quer trabalhar com as mulheres, um curso para trabalhar com mulheres. E a liderança, essa pastora, já entrou em contato com a liderança dela, a liderança já autorizou, vai enviar os recursos, material para trabalhar com mulheres, né? E uma coisa de Deus. Você não sabia de nada, agora o Não. povo está sabendo. E eu comecei a orar só É, eu, somente com Deus, e falando, Senhor, me dá uma direção para me trabalhar alguma coisa com os homens, né? Então, assim, é uma coisa que o Senhor está dirigindo. Eu tô só eu e Deus amém. orando nas mãos de Deus, né? Então, é maravilhoso. Que bênção, viu? Amém. Eu vou compartilhar mais um testemunho e nós vamos orar. Amém. Eu creio de todo o coração que Deus me trouxe até aqui, trouxe até o pastor até aqui, não foi por acaso, porque eu sei da obra de Deus na minha vida e Deus usou o pastor Tony e Lucimar, que são pessoas que fazem parte da minha vida e são pessoas de oração que Deus enviou para me acolher, né? E Glória a Deus. eu creio muito nisso. Vocês acompanharam de perto e Deus fez o que só Ele poderia fazer, o infinitamente mais. E hoje de manhã, pastor, eu estava aqui, né? Como sempre, eu estava falando com Deus e Deus me fez lembrar de uma visão que eu tive algumas semanas atrás e essa visão voltou novamente hoje. Eu me vi indo para Belo Horizonte de malas e tudo e eu chegava Uau. num local que é o local que eu citei aqui, que era o lugar da montanha. Eu cheguei nesse local e eu cheguei lá
deixei as malas e tinha duas pessoas me aguardando na entrada para me receber, e uma delas, na visão que eu tive, estava me adotando como filho espiritual. E essa pessoa nem sabe. Eu compartilhei esse testemunho hoje com o irmão dessa irmã, irmão biológico. Aí contei, né, o testemunho, né, que essa irmã é a pastora Zenete Rodrigues. Aí eu cheguei, contei para ele lá a visão, e ele falou assim comigo: você já foi à estância? Eu falei: eu nunca estive na estância, não sei como é a estância. Aí ele me falou assim: fi, tá na hora de pisar na terra. Tá na hora de pisar na terra Glória a e Deus. conhecer. E já comece a se inscrever em algum dos programas. E você vai me falar o dia que você se inscrever. Eu achei tão forte. Forte demais, né? Uau! Isso é só o começo. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, Thales. Amém. Coisas grandes. Né? Nós, as pessoas à nossa volta, às vezes não entendem e nos olha segundo a carne. Mas aos olhos de Deus, nós somos muito especiais, todos nós. E quando nós nos entregamos, perto está o Senhor, daquele que tem um coração quebrantado. E eu creio que Deus vai te usar muito, já está te usando, né? Amém. E vai te usar muito mais ainda, né? Amém. E vai ainda mais para as pessoas à sua volta, que Ele é Deus Amém. da sua vida, Senhor da sua vida. Ai, ai, ai. As pessoas lançam sentenças contra nós, dizendo que é o nosso fim, que a nossa vida acabou, ou que a gente vai morrer. Essas coisas loucas. Deus pega essas sentenças erradas e tudo, joga fora e fala assim: eu tenho um propósito nessa vida. Eu vou realizar coisas grandes, extraordinárias. Vou usar os Thales como boca de Deus, como boca profética, para curar a vida, para abençoar em nome de Jesus. E isso que está acontecendo aí é maravilhoso. Eu tive o privilégio, a honra, né, de receber vocês há anos atrás, quando era pastor da Querigma, e ouvir vocês chegando, né, Poliana, você bem pequenininho, e Poliana, aquela mocinha tão linda ali, a gente, eu vi vocês, e hoje estou vendo aqui Thales pregando e trazendo tantas coisas boas para nós, dirigindo essas lives. O Senhor te abençoe. Jesus e abençoe a todos nós nessa live em nome de Jesus. Amém. Você falou Vamos orar, pessoal? Vamos. Olá, pastor Samuel. Deus abençoe sua vida poderosamente. Aí, ó. Pastor Samuel, profeta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Samuel, costumei chamar de profeta, não consigo chamar ele de pastor, só chamo ele de profeta. Como é que eu faço? Eu também. Eu também. Glória a Deus, né? Samuel está sempre nas lives, usando ele de maneira tremenda. Glória a Deus. Pode orar ou eu vou orar? Como é que vai ser? Fique à vontade, tá? Amém. Eu posso orar. Amém. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse tempo que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Ó Deus, eu te adoro, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor liberou para nós, sobre a minha vida, sobre toda a minha família, sobre a vida do pastor Tony, de toda a sua família. Ó meu Pai, que a cada dia o Senhor possa abrir o canal da revelação, que possamos a cada dia testemunhar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, restaura. Senhor, vai de encontro a cada casa, meu Pai, agora, em nome de Jesus. Vai arrancando toda a interferência das trevas nessa família. Vai tirando todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, vai tirando agora em nome de Jesus. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor traga cura, restauração e libertação. E se tiver alguém aqui doente, enfermo,
com uma sentença de morte. Eu te Ai, dou uma Jesus. ordem agora, Satanás. Sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Sai dessa casa agora. Você não tem Jesus. poder algum para tocar nessa vida. Você não tem poder Amém. algum para tocar nessa família. Porque essa família pertence a Jesus. E o Senhor Amém. prometeu vida e vida com abundância para essa Sim. vida. Nós não Amém. aceitamos. Em Eu nome de Jesus. acredito, meu Pai, que o Senhor continuará fazendo maravilhas Amém. em nosso meio. Abra as portas. Abra, Jesus. meu Pai, os Oh, Deus. recursos necessários para essas Em nome. pessoas, meu Pai. Oh, meu Pai, se tiver alguém aqui precisando de algo da tua parte, o Senhor vai prover tudo. Amém, Senhor. Papéis, documentos que essas pessoas precisam serão Amém. apresentados diante do Senhor. Amém, Senhor. Portas serão Oh, abertas. Deus. Enfermidades serão curadas. Que Em nome de. haja um renovo da parte do Senhor para cada dia Amém. que adentra essa live. E eu te Amém. glorifico, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Continue usando o pastor Tony. Continue, meu Pai, dando sabedoria, inteligência, Em nome de intrepidez ao teu Jesus, Pai. filho. Sim, Conduza Senhor. o teu filho, meu Pai, nas reuniões que o teu filho tem direcionado, dirigido. Continue guardando, meu Pai. Livra teu filho da morte agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Continue dando sabedoria ao teu filho. Continue guardando a família. Oh, meu Pai, visita o Natan, meu Deus. Cura o Natan, meu Deus. Restaura o Natan. Guia a vida dele. Guia, meu Pai, os sonhos. Tudo aquilo que o Natan fizer. Que o Natan, meu Pai, seja impactado pela glória do Senhor Jesus. Agora eu acredito, meu Pai, que o Natan será um profeta usado em Deus para testemunhar das tuas maravilhas. Oh, meu Deus, guarde a vida do teu servo, guarde a vida dele, guarde toda a sua casa. Senhor, eu oro, meu Pai, para que o Senhor possa surpreender cada um de nós. Nos dê uma noite de paz. Nos dê uma noite, meu Deus, de tranquilidade. Visita, meu Pai, cada família, cada pessoa que adentrou essa live. Nós oramos, meu Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Sejam todos agraciados pelo Senhor Jesus. O pastor Tony, a internet dele caiu, mas está selado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou voltar aqui novamente na semana que vem. E eu creio que, se não for aqui, será em outra plataforma. E eu vou marcar uma live com o pastor Garlan, que é professor de teologia. Fiquem ligados e eu vou notificar para vocês. E vocês terão acesso. Amém? Fiquem todos na paz e que vocês possam ter uma noite abençoada, uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite de renovo, que vocês possam acordar amanhã cheios de energia, cheios de paz, cheios de coragem e ousadia para vencer cada dia as batalhas. Que Deus vai na frente de vocês e vai arrancando todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Deus, Ele está tirando. Ele vai surpreendê-los. Amém? Um grande abraço. Fiquem todos na paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Continue firmes no propósito, porque Deus fará grandes coisas na vida de vocês. Amém? Até mais. Tchau, tchau.